Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos mais uma vez entrar na presença do nosso Deus nesse culto que nós realizamos aqui todos os domingos. Em primeiro lugar, para agradecer a Deus, né? Adorar o seu nome, aprender dele e reconhecer que tudo aquilo que nós temos, somos, né? É Deus que nos dá, né, irmãos? Esse ar que nós estamos aqui respirando, a saúde de cada dia, os livramentos de coisas que nós estamos vendo aí e de coisas que nós não estamos vendo. Tudo isso Deus ele tem providenciado sobre as nossas vidas. E como é bom nós reconhecermos isso, não só aos domingos, né? Mas a cada dia de nossas vidas, né? A cada amanhecer, quando nós levantarmos, estar falando com Deus, agradecendo e colocando as nossas vidas nas mãos dele. Vamos fazer isso agora? Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua santa e gloriosa presença em nome do Senhor Jesus. Eu quero nesse momento, Pai, agradecer ao Senhor, juntamente com todas as pessoas que estão orando comigo, por mais esta oportunidade, mais este domingo, que nós podemos adorar, louvar, exaltar o Teu nome, que o Senhor nos deu saúde, capacidade. Obrigado, meu Deus. Obrigado também, Pai, por estar cuidando deste país, desta nação. Obrigado por estar cuidando de tudo e de todos. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Senhor, perdoa os nossos pecados, nos purifica de todas as injustiças, para que nós possamos entrar na Tua presença, para que nós possamos adorar o Teu nome, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, pregar a Tua palavra, fazer a Tua obra, fazer a Tua vontade. Toma a direção de tudo, Pai. Visita cada lar que está participando conosco agora. Vai tocando em cada coração, convertendo, libertando, curando. Vai tirando toda a tristeza, mágoa, ressentimento, tudo aquilo que impede essa pessoa de entrar na Tua presença livremente, tudo aquilo que está entristecendo esse coração, enfraquecendo. Meu Deus, renova, Pai, a vida desta pessoa, renova as esperanças neste momento. Eu entrego esta vida nas Tuas mãos em nome do Senhor Jesus, para que seja o Senhor, meu Deus, cuidando de cada uma de suas necessidades, seja elas quais forem, em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim, toma a direção, Pai, do louvor, da palavra, de tudo aquilo que será feito aqui nesta manhã, para que seja para a Tua honra, a Tua glória, o Teu louvor, em nome do Senhor Jesus. E seja o Senhor, meu Deus, a desfazer toda a armadilha do inimigo, desfazer toda a represária do inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que a Tua palavra chegue livremente a cada ouvido, a cada coração neste dia, para que o Teu nome, ó Deus, ele seja glorificado no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé, na mesma concordância com esta pessoa que está orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Bom dia também ao nosso irmão Luiz, que já está aí participando conosco. E nós vamos então, nesse momento, colocar a palavra com o irmão Luiz, para que ele venha trazer à igreja aquilo que Deus tem colocado no seu coração para falar à igreja nesse dia, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom dia, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, pastor Aguilar. Bom dia, Wanda. Bom dia a todos. Dia. A paz do Senhor Jesus a todos. Pastor, hoje eu trouxe o Salmo 34. Eu vou fazer a leitura. E no finalzinho dele tem às vezes é bom a gente, né, nós trazermos um pouco da atualidade, né? De ver como a palavra de Deus é perfeita, ela funciona no nosso dia a dia. Sim, Né? sim. E então trazer um assunto da atualidade, aquela menina Hello Kitty, que era da igreja, Sim. né? Que foi morta, né? Troca de tiros. E eu gostaria de ler esse Salmo 34. E ver que não é por falta de aviso, e que
todos que estão conosco, infelizmente, passarão por isso, e realçar qual já deve ser o destino dela, infelizmente, e a perseverança que nós temos que ter, né, pastor? Então vamos passar para a leitura. Vamos. O tempo está apertado, né, pastor? Não, tá longe. Tem a segunda rodada, né? Já está programada. Vamos lá. Provai, Salmo 34, provai e vede que o Senhor é bom. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor está sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhe extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor do que os que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém, pastor? Amém. Então aqui, esse salmo é muito conhecido. Eu gostaria de levantar só alguns detalhes, né? Até o versículo 3, na verdade, vem um louvor a Deus, que é como deve começar toda oração, todo culto, como nós já fizemos, não é isso? Amém. E eu gostaria de ir para o versículo 11. Do 11 ao 14, vem assim: Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aí ele pergunta: qual é o homem que não quer viver bem, ter longevidade, para não viver, não aproveitar da graça de Deus, da misericórdia de Deus, né? E ele dá a receita: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Ou seja, não fale mal de ninguém, não crie contendas, não faça fofoca, né? Não abre a boca para essas coisas. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha por alcançá-la. Ou seja, se afasta. Foi aí que eu quero trazer aquela menina que infelizmente faleceu, que era da igreja, que virou bandida, Hello Kitty, que era isso que eu queria trazer. Essa menina, coitada, era da igreja. E hoje em dia
nós muito bem sabemos onde ela está, porque Deus não negocia com o pecado, não adianta. Ou você teme a Deus, ou você está do outro lado, não tem conversa, não tem meio termo, não tem purgatório, isso não está escrito na Bíblia. Então, infelizmente, essa menina pecou aí. Ela não conseguiu se apartar do mal. E daí começou tudo, ao contrário. Ela começou a praticar o mal, a não procurar a paz e muito menos de se empenhar em alcançá-la. Não é? Por fim, eu gostaria de passar para o versículo 21, que fala assim: o infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. Ou seja, o infortúnio é aquela coisa, sobrevém uma situação, não é isso? E a pessoa morre literalmente, ou acaba tendo uma frustração grave. E foi exatamente o que aconteceu com ela. Uma operação policial, da polícia, e ela morreu. Acabou a vida dela. Não é? E o que eu fico impressionado é que a palavra de Deus, ela, pela perfeição dela, ela não se desatualiza. A palavra de Deus, como ela é de Deus, e nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, essa característica ele transmitiu a nós, ela é perfeita e eterna. Então, nós podemos tranquilamente, tudo que aconteceu na época de Cristo, ou antes de Cristo, acontece hoje. O pecado sempre traz as mesmas coisas para o homem. Eu não vou querer mais alongar, não é? Mas no versículo 22 veio o grande conforto, né? O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam. Nenhum será condenado. É como já falamos aqui, Senhor, ô pastor, não é? Fico até emocionado quando eu leio isso. Jesus hoje é o nosso Salvador, mas ao final dos tempos ele será juiz. E nós não entraremos nem em juízo, quanto menos condenação. Mas estes ouvirão: aparta-te de mim. Não é? Então era isso que eu queria trazer hoje, que nós temos que perseverar, nós temos que lutar, independente das dificuldades. Jesus sofreu muito antes de morrer. Jesus apanhou, teve que carregar a cruz. Jesus sabia desde criança que veio para morrer por nós, para ser o sacrifício, o cordeiro perfeito, o que não tinha pecados, para que todos os nossos pecados fossem postos sobre ele. E mesmo assim ele não desistiu, ele perseverou, ele se manteve firme. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso alvo, ele é a forma, o nosso gabarito de como nós temos que nos comportar. Não é? Então é essa a mensagem que eu trago. Vamos perseverar no Senhor. É só isso, pastor. Eu agradeço muito a oportunidade e amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus, né? Deus está sempre aí trazendo para a gente aí uma palavra, né? De conforto, né? Mas também uma palavra de instrução para as nossas vidas. Como foi citado aí o caso dessa moça, e muitas pessoas já conheceram a palavra de Deus, né? E elas têm se afastado de Deus. E dá a receita, né? Como o irmão falou aí, falou refrear a língua, né? A receita da longevidade, porque muitos têm aí ido por um caminho de crimes, né? De violência, e pessoas que estavam dentro da igreja. Você vê, vai nome de cristão, né? Josué, Isaías, pessoas que tinham o nome de cristão e que se desviaram e foram para a prática de crimes, para homicídios e outras coisas mais, e acabaram se perdendo, né? Mas eu acho que temos que ter uma atenção especial também, porque muitas pessoas estão cometendo outros tipos de pecados que não chegam a ser tão gritantes a ponto da polícia ir atrás e fazer operações e acabar a pessoa perdendo a vida ali, mas que também vão ter que dar conta disso a Deus. É exemplo do que nós temos aí, pessoas investidas em autoridade que distorcem a lei, que distorcem o juízo
que apoiam aquilo que é errado, e essas pessoas vão ter que dar conta muito pior, porque a gente sabe que o castigo será proporcional, né? Não é todo mundo igual lá, assim como vai ter galardão para aqueles que serão salvos, o castigo será proporcional para aqueles que estarão perdidos, né? Para toda a eternidade. Então o irmão trouxe muito bem essa questão aí. Então, como cristão, vamos refrear nossa língua, ter cuidado com aquilo que nós falamos, para que Deus ele esteja conosco nas nossas palavras, né? E reforçou a questão do afastar-se do mal. Mas qualquer forma de mal, o mal não é só aquele mal que você vai lá e sequestra, e rouba, e mata, e trafica. Lógico que isso é mal, isso aí é uma coisa terrível, né? Mas o mal é quando você quer prejudicar o outro, você mantém mágoa no seu coração contra o outro, quando você faz as coisas que Deus não se agrada, tudo isso é mal também. A mente, né, maquiavélica, que usa de mentira, de corrupção, que prejudica pessoas inocentes, né, faz falsas acusações, tudo isso que nós estamos vendo correndo por aí, a gente tem que se afastar. Aí eu não vou apoiar porque eu acho que fulano é certo. Olha, a gente tem que tomar uma posição, a gente é de Cristo. Nós temos que apoiar aquilo que realmente é certo, não aquilo que nos agrada, não aquilo que é da moda. E isso que aconteceu com essa moça aí, isso é uma coisa que acontece muito na igreja, principalmente a juventude, porque a gente deve preparar muito jovem. Que eles entram na faculdade, né, eles começam a conhecer aqueles professores, e eles ficam ali deslumbrados, né? E se afastam de Deus. Então o irmão trouxe uma coisa aí que desperta. O infortúnio veio sobre ela no momento inesperado. Né? Ela veio aquele infortúnio ali, ela perdeu a sua vida. Né? Há uma grande possibilidade ali, né, de não ter tido tempo para nenhuma conversa com Deus, foi uma coisa instantânea, né? E perder a sua eternidade ali também. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, independente se está cometendo crimes que levem a polícia a fazer operações, ou se está cometendo pecados que a pessoa possa ser surpreendida com o final da sua vida inesperado. Então, temos que estar preparados a todo tempo, estar ligados, conectados com Deus. A pessoa está muito preocupada em estar conectada com o Facebook, o WhatsApp, né? Todo esse negócio que tem aí das redes sociais, Twitter, né? E se esquece de se conectar com Deus. É com Deus que nós devemos estar conectados, porque o pecado, como o irmão falou muito bem aí, Deus usou o irmão muito bem nisso aí, desde os tempos do Senhor Jesus, desde o tempo de Adão, ele tem as suas consequências e vai continuar tendo. E o irmão citou as duas funções do Senhor Jesus, né? Primeiro soltou a primeira função, né? Vamos lá, as três. Né? Primeiro, ele veio como Salvador. Hoje ele está como sacerdote, intercessor. Então ele não está condenando ninguém. A porta da graça está aberta. Quem quiser pode entrar de graça e vai encontrar salvação no Senhor Jesus. Mas um dia ele vai vir e será como juiz. E nesse dia será terrível para aqueles que não entregaram suas vidas na mão do Senhor Jesus. E olha que o irmão citou um exemplo clássico, uma pessoa que já conhecia a palavra, uma pessoa que foi instruída na palavra de Deus, mas que ficou deslumbrada com esse mundo. É essa palavra, né, irmãos? Deslumbrado o poder, o dinheiro, a fama, né? Quantas pessoas, cantores, né? Ele cantor Elvis Presley era um cantor gospel. Vários outros aí vieram da música gospel, cantavam nas igrejas. E aí a fama, o sucesso, né? O glamour, o poder, faz com que a pessoa ela vá se afastando de Deus, a ponto de se esquecer completamente e adotar, deixar os critérios bíblicos e adotar os critérios desse mundo. Então foi bem, Deus usou bem o irmão para falar dessas coisas para nós hoje, né? E fechando ali com chave de ouro, o irmão citou ali a perseverança do Senhor Jesus. Essa perseverança dele que devemos tomar como exemplo. Desde menino ele sabendo que seria crucificado, que seria o sacrifício vivo de Deus para a nossa salvação,
ele foi perseverante, ele não tentou fugir do seu destino e ele obedeceu até o fim a ordem de Deus, que era a morte de cruz, uma morte, né, desonrosa, terrível, mas ele foi lá até o fim e ele foi por amor de nós. Ele mesmo falou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E é isso que Deus quer dar para você que está ouvindo esta palavra, para cada um de nós, né? É a vida eterna, mas é necessário que nós façamos a nossa parte. Qual é a nossa parte? Crer. E crer tem etapas. Primeiro é você acreditar. E quando a gente acredita em alguma coisa, você coloca em prática. Se você não coloca em prática, é porque você ainda não acredita. Se você não está vivendo o Evangelho, é porque você não acredita no Evangelho. O irmão falou, não existe aí o caminho do meio, né? A coluna do meio. Ou você acredita no Evangelho e coloca ele em prática e vive o Evangelho para a sua salvação, ou você não acredita. Talvez você queira ser simpático a alguma pessoa da igreja, né, a uma situação. Talvez você ache que possa dar um jeitinho com Deus no final das contas, né? Vou dizer que eu sou e vou viver a minha vida do jeito que eu quero e no final das contas eu vou conseguir enrolar Deus. Você não vai conseguir, né? Ninguém consegue. Imagine quem é que vai conseguir fazer um negócio desse. Então o Evangelho ele é completo, a fé ela é completa. Ela tem a fase do crer, mas ela tem a fase também, que é uma fase que Deus coloca em nós pelo Espírito Santo, do exercer a fé, do colocar em prática. Deus opera nisso em nós, o Espírito Santo, querer. A gente sente que precisa obedecer a Deus, não para ser salvos mais, mas porque Ele nos salvou. Então é uma forma de agradecimento que o Espírito Santo nos constrange. Então é só a pessoa orar a Deus e falar, Senhor, eu quero ser tocado pelo seu poder. Eu quero realmente mudança de vida. Eu estou sentindo que ainda não mudou. Eu ainda tenho ali aquela atração por estar naquele meio, naquelas práticas, naquelas coisas que o Senhor já me tirou de lá. Então por que eu tenho essa necessidade? E Deus ele vai fazer uma obra maravilhosa. E o que Deus quer é que a gente reconheça que nós não podemos pelas nossas próprias forças, mas Ele tem o poder para nos transformar. Glória a Deus. E aí, vamos louvar aí o nosso Deus agora, né? E graças a Deus aí pela vida do irmão Luiz, que continue aí abençoando cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o nosso Deus. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 305. Pode ir. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus. Batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali.
todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a né? Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então dar continuidade aqui ao culto desta manhã. Convido os irmãos também a abrirem mais uma vez as suas Bíblias. E agora na Epístola aos Romanos, capítulo de número 5. Abra sua Bíblia aí. Na Epístola aos Romanos, capítulo de número 5. Versículo de número 1. Glória a Deus. Senhor, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo me dirigindo, me ensinando, me fazendo lembrar, trazendo a todos nós uma palavra que venha do trono da Tua graça aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Abre, meu Deus, os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então ver o texto. Diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até o presente regime da lei
havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça, pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Acho que o irmão Paulo já até pregou, né, para a gente aí. Interessante essa questão aí, que a gente precisa entender muito bem da justiça, né, da graça de Deus, do juízo de Deus, que são coisas que o cristão ele precisa compreender muito bem para viver a sua fé. E ele começou aí falando, nós fomos justificados, né? A justificação pela fé, lá no versículo 1, e a paz com Deus adquirida através da obra do Senhor Jesus. Nós entramos na graça de Deus para a salvação através desta fé. E devemos nos manter firmes, irmãos, nesta fé, né? Até o final, que essa é a questão, como foi citado a caso dessa moça aí, que perdeu a sua fé e começou a acreditar em coisas que não tinham poder para salvá-la. Dinheiro, poder, né? Armas, isso não tem poder para salvar. A salvação da nossa eternidade é muito mais preciosa do que qualquer coisa aqui nessa terra. E Paulo ele começa explicando sobre isso, né? Essa justificação. Não somente isto, né? Ele diz no versículo 3, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Importante, né? Você está passando por uma luta, num problema, a gente às vezes acha que aquele problema ali é a maior coisa que está acontecendo na nossa vida, né? Às vezes depois a gente fala, puxa, mas eu criei uma tempestade num copo d'água, né? Porque você quer a solução. Quem quer ver um problema que não tem solução? E aí depois você ora a Deus, né? E o cristão ele faz isso, ele fala com Deus, e de repente Deus faz brilhar aquela luz, né? Manda alguma coisa, alguma mensagem, alguém para ajudar, e a gente consegue, né? Resolver aquela questão. A gente vê que aquele negócio não era tão terrível como a gente estava pensando ali, porque a gente colocou nas mãos de Deus. Então ele fala isso, a tribulação, ela traz a paciência. A paciência é a obra da fé. É quando a gente coloca nas mãos de Deus, e aquilo ali também gera uma esperança. Você ainda não saiu daquele problema, você ainda não saiu daquela situação. Mas a partir do momento que você começou a falar com Deus, que você começou a colocar aquilo ali diante do Senhor, o que acontece? Você já tem aquela luz, aquela esperança, aquela certeza
que Deus ele vai te responder. É assim que vai trabalhando a fé. Por isso que ele está dizendo que a paciência, né? Ela vai gerar uma experiência, porque você vai pensar assim. Vamos ver aquela conversa do Davi com Saul. Ele fala com Saul assim: olha, veio o leão, né? E eu rasguei o leão, e veio o urso, e eu acabei com o urso, né? E defendendo as ovelhas do pai dele. Então, o que Davi estava falando com Saul? Eu tenho experiência com Deus. Deus colocou o leão na minha mão e eu destruí o leão. Deus colocou o urso na minha mão e eu destruí o urso. Ele estava falando da sua experiência com Deus. E assim também você passou por um problema ali na área financeira e Deus te deu ali a capacidade para ficar resistindo àquela situação. Você passou mesmo, não teve jeito, teve que passar. E depois você superou. Deus deu as condições para que você superasse. Você orou, você falou com Deus, você teve paciência, você esperou e você adquiriu experiência. E depois você passou por uma outra questão, vamos dizer, na sua área da saúde, e você ficou preocupado, e você orou, e você falou com Deus, e você teve paciência, e você esperou, e você superou aquela situação. E assim vão se apresentando as situações das nossas vidas, e nós precisamos lembrar das experiências passadas com Deus, para que nós possamos vencer agora no presente e manter a nossa vitória futura, e a principal é a salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito importante, então, que ele faz isso, né? E no versículo 5 ele diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado ou dado, né? Então, quem coloca em nossos corações esse amor é o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, é o próprio Senhor Jesus, através do Consolador, que Ele nos enviou. É por isso que hoje, nós já falamos isso aí na primeira parte, lá com o irmão Luiz, quando nos trouxe isso para nós, a questão do Espírito Santo reformar a gente. Ele está dentro de nós reformando. Ele está dentro de nós trazendo esperança, fortalecendo. Até isso foi tratado aí na semana passada, que se nós tivermos com nossas mentes ligadas em coisas maiores, futuras, naquilo que é promessa de Deus para nós, para a eternidade, nós conseguimos superar com mais facilidade as adversidades desta vida. Agora, se a pessoa ela está toda firmada nas coisas desse mundo, porque para ela é vitória, para ela é só ter uma resposta na sua vida material, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua saúde, estão todas as esperanças dela ligadas nessas coisas, ela não tem forças para superar, porque ela não tem a motivação maior do cristão, que é a eternidade, que é viver uma eternidade na presença de Deus. Essa é a motivação maior que nos leva a crer no Senhor Jesus e a ficar nessa fé e a permanecer nessa fé. Essa foi a esperança que fez com que cristãos ali no Coliseu fossem devorados por feras, fossem despedaçados, fossem queimados vivos, passassem por todo tipo de privação e perseguição, mas não negaram a sua fé, porque eles tinham ali esperanças maiores. E nós precisamos ter essa esperança. Vivemos num mundo que a qualquer momento pode começar aí a perseguição mais severa. Já tem a perseguição, mas eu digo a mais severa. A perseguição em que as pessoas terão que ser marcadas e dizer que negam o seu Jesus para poder viver nessa terra. E quem não aceitar será eliminado, será executado. Você já pensou sobre isso? Né? Você está preparado para afirmar sua fé? Caso você não embarque na primeira viagem, caso você não seja arrebatado por Deus na primeira viagem, por alguma questão. Então é muito importante que nós estejamos preparados, primeiro para ser arrebatados logo na primeira viagem, para nem passar pela segunda época. Mas se for necessário passar pela segunda época, que a pessoa esteja firmada com Deus. A fé dela tem que estar fincada em coisas maiores. E isso é que faz o cristão vencer, quando a esperança dele não está nessa terra, mas está em coisas maiores, nas promessas de Deus. Como disse Esther, né, lá para o Mordecai, lá o seu tio, mandou o recado para ele, para todo o povo judeu fazer o jejum, que ela tinha que se apresentar diante do rei,
E quem se apresentasse diante do rei sem ser chamado, se o rei não levantasse o cetro em direção àquela pessoa seria executada sumariamente. E ela pediu para todo mundo jejuar e disse, eu vou lá fazer a minha parte. Eu vou lá interceder pelo povo de Deus. Mas se não der certo, né? Se eu perecer, pereci. E ela falou isso. Não estava dando importância à vida nessa terra, assim a eternidade com Deus. E é isso que nós devemos. E era uma rainha, gente. Tinha muita coisa a perder. Mas ela foi firme na sua fé. Esté foi firme. Nós temos que ser firmes na nossa fé. Não podemos negociar, o irmão Luiz já falou sobre isso. Não podemos negociar com o pecado. Não podemos negociar a palavra de Deus para agradar as pessoas. Não, mas Deus vai entender, né? Assim, a sua situação é uma fraqueza da sua alma, né? Deus vai passar a mão na sua cabeça. Não vai passar a mão na cabeça. Ele dá o Espírito Santo para que a gente vença. Ele dá o Espírito Santo para que a gente supere. Não, eu vou orar por você e você vai superar isso em nome do Senhor Jesus. Você vai vencer, você vai deixar essa prática. É essa a nossa posição. Eu vou orar para você vencer. Eu vou orar para você ser liberto. Vamos orar, vamos entrar num propósito de oração, mas você vai vencer isso aí em nome do Senhor Jesus. É essa a posição do cristão. É isso que nós devemos fazer. Né? E no versículo 6, ele diz assim, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então é importante isso aí, que tira toda aquela questão, a gente bate muito nessa tecla, né, do mérito humano, né? Ele morreu por nós, irmãos, quando nós não tínhamos nem nascido, a verdade é essa. E quando nós já estávamos cheios de pecados, e já nascemos com pecado, o pecado ele é herdado de Adão, quando nós já estávamos cheios de pecado, a gente já tinha ali a condição do perdão. Já tinha ali, ele tem um direito ao perdão. Você nasceu condenado, mas com direito a perdão. Pensou nisso? Você nasceu condenado, mas com direito ao perdão. Só que você tem que tomar uma posição. Todos nós temos que tomar uma posição. Qual a posição? Crer na salvação que somente o Senhor Jesus pode nos dar. Então, é quando a pessoa ela olha para Jesus Cristo, ela crê no Senhor Jesus, ela coloca a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, é que ela recebe esse perdão, que ela tem um direito. Está lá, é um direito seu. É um direito, ele já pagou o preço. Entenda isso, ele já pagou o preço. Você tem direito ao perdão, mas você não tem o perdão. Você está entendendo o negócio? Você que ainda não conhece o Senhor Jesus? Nós temos direito, mas nós nascemos sem ele. Para adquirir, nós temos que tomar uma posição. Jesus fala sobre isso. Todo aquele que nele crê não será condenado. Na verdade, não será nem julgado. Aquele que crê no Senhor Jesus. Então é esse perdão que o Senhor Jesus está oferecendo a cada um de nós aqui nesse dia, nessa manhã. É receber essa palavra que tem o poder para transformar as nossas vidas. Então ele fala sobre essa questão. Aqui no versículo 12, vou dar uma puladinha para a gente entender. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Tá? Então, nós estamos aí na condição, quem já creu no Senhor Jesus, de reconciliados. Nós éramos inimigos de Deus. O pecado torna o homem inimigo de Deus. Então essa era a condição anterior. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus, se você não sabe qual é a sua posição diante de Deus, você está na posição de inimigo de Deus. Olha que coisa, hein? Você precisa saber dessas coisas. Você se coloca na posição de inimigo de Deus. A partir do momento em que você recebe o Senhor Jesus, é feita uma reconciliação com Deus. O sangue do Senhor Jesus, ele nos reconcilia com o nosso Pai. É isso que é o poder de Deus em nossas vidas. O pecado nos afastou de Deus. O pecado fez com que nós estivéssemos mortos para Deus espiritualmente. Mas quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós cremos no Senhor Jesus,
e nós passamos a adotar a sua palavra como regra de vida para nós, nós somos reconciliados. E aí ele diz, assim como entrou o pecado por um homem, que homem? Adão. Assim também, a salvação, ela vem por um homem, Jesus. Precisamos entender que ele vem pelo homem, e não pelo Deus. Mesmo ele sendo Deus, foi na forma de homem que ele pagou pelos nossos pecados. E a gente consegue entender, porque ele ficou nas mesmas condições que nós tínhamos, irmãos. Para cumprir a justiça de Deus, era preciso que o Senhor Jesus estivesse nas mesmas condições que nós estamos agora. Que ele fosse tentado, que ele fosse ali provado até o máximo, e ele resistisse. E ele resistiu até o fim. Morte de cruz, morte desonrosa, para nos tornar amigos de Deus, para que nós pudéssemos voltar a ter paz com Deus. E ele diz assim ainda no versículo 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, essa é a graça de Deus. A graça de Deus é para desfazer, a gente falando assim, de uma forma mais simples, as obras do diabo. Para desfazer a condenação que nós recebemos ao herdarmos o pecado, né? O pecado de Adão. E continuarmos pecando, né? Que a pessoa não ficou só no pecado de Adão, veio acrescentando pecado sobre pecado. E essa graça ela veio para nos libertar, para nos salvar, para nos dar condições de viver em novidade de vida. E ele diz no 20, veio, porém, a lei para que as ofensas abundassem, mas onde abundou, né, o pecado abundou, superabundou a graça. A gente tem que ter cuidado, viu, irmãos, com esse negócio aqui, porque muita gente usa essa palavra de uma forma indevida. Muita gente quer dizer aqui que aonde abundou o pecado, superabundou a graça como uma justificativa para pecar. E não é isso que a palavra está dizendo, não é isso que o nosso irmão Paulo quis dizer. Ele está dizendo, aonde abundou no passado o pecado, agora está superabundando a graça para aqueles que recebem o Senhor Jesus. Ora, se está superabundando a graça, significa que não tem mais espaço para o pecado. E não que nós devemos pecar porque tem graça. Não, a graça ela nunca é um salvo-conduto para que você peque. Mas não, é poder para nos libertar do poder do pecado. É isso que a graça de Deus faz conosco. Nos dá poder para vencer o pecado. Então, se a pessoa não está vencendo o pecado, é porque ela precisa de graça. E quem é da graça? O Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Então, clama a Deus. Diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, as quais não conheces. E nós precisamos conhecer. Todos os dias, irmãos. Quando é que eu preciso da graça de Deus? Todos os dias nós precisamos buscar esta graça. Quando a pessoa ela começa a se afastar de Deus, se achar autossuficiente, ela começa a passear pelos terraços da vida e fazer que nem fez Davi, olhar aquilo que não deveria olhar e pegar aquilo que não deveria pegar e fazer aquilo que não deveria fazer. Por quê? Porque ela se achou autossuficiente. Ela quis ser governada pelos seus próprios sentidos. E o nosso coração é o principal sentido, né? A vontade, a nossa razão, né? O nosso desejo, a nossa inteligência, eles são extremamente, ao natural, corruptos. Eles são corruptos.
Ah, não, corrupto. É corrupto. Corrupto por quê? É suscetível ao pecado. É desejoso do pecado. E nós só conseguimos vencer esses sentimentos, esses desejos, pela graça de Deus, pelo poder de Deus. É essa a diferença. Por isso que o importante é buscar a Deus em todo o momento, em todas as horas. Continuar firmes na presença do Senhor Jesus. Então é essa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos e pedir que fiquem firmes nesta graça em nome do Senhor Jesus. Nós vamos passar o próximo vídeo para que possamos então prosseguir na oração e fazer a conclusão com os comentários do irmão Luiz, também em nome do Senhor Jesus, e a intercessão. Então não deixe de assistir o próximo vídeo para verem a conclusão, né, e as orações finais deste culto no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.